Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E esse fim de semana foi um fim de semana de realização de lucros. Com esses ataques de Irã, Israel, ninguém sabe exatamente com que intensidade Israel vai revidar o ataque do Irã. Todo mundo, e ainda por cima nós estamos em temporada de balanço, né? Então todo mundo resolveu colocar alguma grana no bolso, né? Realizar lucros e garantir dormir o fim de semana tranquilo, né? Eu particularmente mantive alguma posição vendida, porque se por um acaso tiver alguma coisa de ruim, ela vai a meu favor, né? E se não acontecer nada, segue o jogo. Agora a posição comprada, encerrei tudo e o mercado também teve a mesma ideia, né? Então é normal, o mercado está esticado. Na sexta-feira, especificamente, nós vimos que foi uma semana para baixo, mas na sexta-feira, especificamente, ele caiu bastante. Foi testar regiões de suporte, alvos e tudo mais, né? Nós vamos ver isso daí nos gráficos, e é normal. Falando isso do mercado internacional, e o curioso é que a gente viu isso mais nos Estados Unidos do que na Europa. Na Europa, que está mais perto da guerra, que sofre mais com o problema de petróleo, ela não corrigiu tanto quanto os Estados Unidos. Agora, falando de Brasil, nós tivemos mais uma semana de baixa, né? E ele foi ali testar uma região de suporte, aquela linha de tendência de alta que ele tem, deu uma reagidinha na sexta-feira, né? E aí já tem gente falando que é fundo, não dá para ter certeza se é fundo ou não, mas nós vamos ver isso daí no gráfico, tá bom? O dólar também, que chegou no 5,30, deu uma parada ali na região, está pensando o que vai fazer, né? E os juros também, que subiu bastante, agora deu uma parada para decidir o próximo movimento. Falando nisso, sobre o Momento Economês, nós hoje vamos ter um Momento Economês um pouco diferente. Nós vamos falar sobre projeções, tem muita coisa acontecendo no mercado, então nós vamos fazer aqui algumas projeções. E então o Momento Economês vai ser picado. Nós vamos falar sobre o SP500, coisa que nós falamos na semana passada, fizemos projeções e o acontecimento dessa semana alinhou com o que a gente tinha falado, então vamos revisar isso daí, vamos rever, né, o que nós estamos falando. Vamos falar também sobre os juros, que está muito complicado no mundo e para o Brasil isso é muito importante. E vamos falar também sobre o dólar, né? São os caras aí mais impactados. Além disso, essa semana, aliás, semana passada já começamos a temporada de balanço, e aí nós temos aqui balanços importantes essa semana, né? Semana passada nós tivemos balanços de bancos e essa semana nós já temos gente mais importante. Então, começando aqui na segunda-feira, de grande aqui tem a SAP, mas nada demais. Agora, o mais importante aqui, ó, na terça nós temos Tesla e Visa. Texas Instruments também é importante para a gente ter uma direção aí de AI, a Texas é envolvida nisso daqui, PepsiCo é grande também. Depois na quarta-feira temos Meta, Boeing, que está com problemas, né? Na quinta-feira nós vamos ter aqui Microsoft, Google, Intel, são caras importantes, e na sexta-feira os caras aqui de energia, né? Exxon e Chevron. Então, uma semana aí bem importante em termos de balanço, tá bom? Então, turma, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, principalmente lá no Instagram, @mfmodé, para curtir a melhor live de abertura todo dia às 8h15 da manhã e também ficar atualizado através do nosso grupo lá, tudo sobre a Bolsa de Valores, como é que está a evolução aqui da nossa luta com o YouTube para recuperar o nosso canal. Então, estamos aqui postando esse vídeo no canal alternativo. Então, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, você vê que foi uma semana mais vermelha, mas no mundo nós tivemos, pode ver aqui que o pedaço da Europa não foi tão vermelho quanto o resto do mundo. E o SP500, o que reina são essas FANGs, né? Então a Apple finalmente perdeu o fundo e abriu as portas agora para uma queda maior, né? Mas todo mundo corrigiu, né? Microsoft 5%, Meta 6%, Amazon 6% e Nvidia corrigindo aqui quase 14%, né? Então isso daqui é bem importante. Tesla também corrigindo 14%, né? E vamos ter balanço essa semana. Indo para os gráficos, nós temos aqui o VIX, olha, que deu uma estressada, né?
Então, ao longo da semana, ele teve um momento aqui que chegou aqui a ultrapassar os 20 pontos, acabou voltando aqui, deixando uma sombra, fechando aqui nos 18, 19, né? Tem essa linha de tendência, mas nada impede dele ainda espetar aqui essa semana, principalmente se tiver alguma evolução aí da guerra e também com o resultado dos balanços, né? Os balanços devem vir positivos, pelo menos os que já vieram positivos, mas não positivo o suficiente para o mercado gostar. Então, a maioria dos balanços dos bancos, principalmente, vieram melhor do que o esperado, mas o mercado realizou lucro. Então, vamos ver o que acontece, né? Olhando aqui os juros, olha, tivemos mais uma semana de alta aqui nos juros dos Estados Unidos. Eu até já tirei a retração de Fibonacci, porque ele já rompeu a última retração. Então, esse negócio aqui está indo em direção ao topo aqui dos 5%, que é muito ruim, né? Na Europa também tivemos uma semana de alta aqui, né? Ainda está nesse limite, mas olha, o maior fechamento de todo esse conjunto está com cara que vai romper esses 2,5. O Reino Unido ainda está com juros mais altos, né? Muito mais próximo dos Estados Unidos do que do resto da Europa, né? Acima dos 4%, e pode vir testar topo aqui tranquilamente. E o Japão, 30 anos do Japão, olha só, aqui testando, desafiando o topo, né? Lembrando esse candlezinho aqui é uma parada para pensar no que vai fazer, mas nós tivemos o rompimento já, isso daqui é um pivô de alta, então realmente preocupante. Olhando aqui o S&P 500, nós temos aqui, olha, uma semana de correção intensa aqui, né? E ele veio parar exatamente no lugar onde tínhamos falado durante a semana, né? Sobre esse suporte que era aqui na região, era o meu alvo aqui nos 4.950. Por quê? Porque nós tínhamos aqui, olha, toda essa briga aqui, tivemos aqui fundo, tivemos aqui topo, então era uma região importante. E ele parou exatamente aqui nessa região, né? Chegou até a violar, deixou uma sombra, agora nós podemos ter aqui uma reação. Não seria de estranhar, porque caiu bastante, né? Agora, falando em termos de projeção, eu queria mostrar para vocês o que nós falamos a semana passada, né? Então, o que nós vimos a semana passada? Nós falamos ali sobre inversão da curva de juros e tudo mais, mas nós falamos também sobre a projeção que seria o caminho mais provável do preço, né? Então, esse daqui foi o desenho do S&P 500, onde nós falamos aqui, olha, ele estava aqui nesse ponto, né? Ele pode fazer uma correção de 10% para vir testar esse topo e tudo mais, né? E depois voltar ainda a fazer mais uma alta, né? Isso daqui é bem possível. Agora, voltando para o nosso gráfico, né? O que nós temos aqui? Pode ver que eu marquei toda essa região aqui e esta região, por que ela está marcada? Porque nós temos aqui esses topos e temos aqui esses topos. Aqui também tem topo, né? Então, toda essa região aqui é muito importante de briga. E aqui no meio nós temos também essa região de briga. E quando você olha aqui a retração de Fibonacci desta perna de alta, nós temos aqui, olha, a primeira retração está aqui no 4.800, depois nós temos os 50% aqui no 4.700 e um pouquinho abaixo aqui do 4.600 nós temos essa última retração de Fibonacci. Então, essa região toda aqui é uma região que é boa do preço vir visitar e, inclusive, dá uma oportunidade de compra se o mercado se assentar. Todo esse movimento aqui faz bastante sentido. Nós não podemos esquecer que isso daqui foi um rompimento de topo. Então, um pullback no topo rompido é natural numa tendência de alta. E quando a gente olha o S&P 500, no longo prazo, ele está numa maravilhosa tendência de alta, né? E é normal ele fazer essas correções, né? Então, toda a tendência de alta, olha aqui, quando nós tivemos aqui esse rompimento de topo, ele ficou pensando aqui um tempo, né? Aqui depois ele andou para caramba e aí estabeleceu aqui uma correção mais acentuada. Depois aqui, olha, quando ele rompeu aqui, também veio fazer uma correção. E agora isso daqui é normal, o movimento do preço, né? Eu digo isso daqui porque fica todo mundo muito preocupado com esse negócio da guerra e tudo mais, né? E aí começa a ficar desesperado e tal. E a coisa não é assim. O que acontece é que o mercado anda em zigue-zague, você tem que aceitar isso. Então, quando ele sobe muito, ele precisa fazer uma correção. E nos momentos de correção, você opera a correção. No curto prazo, você pode operar vendido, não vai fazer um swing trade longo, com alvos longos, numa correção.
Mas uma coisa mais curta, você pode operar, dado que tem aí a oportunidade de cair uns 10%. Na verdade, já caiu mais da metade do caminho, né? Mas ainda tem um tanto para cair. Então dá para operar vendido e é tranquilo, faz parte do processo, tá bom? É essa tranquilidade que eu queria dar para vocês e que independente de nós termos tido essa correção e o aumento do VIX, esse negócio aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês quando nós fizemos este rompimento aqui. Aí ele pegou, chegou aqui, olha, e fez uma realização considerável. O que aconteceu depois? Ele deu aqui uma respirada, aí fez um topinho mais baixo e depois fez uma segunda correção. Então seria natural aqui a gente ter aqui uma respirada, talvez até a metade dessa barra, talvez até aqui, e aí depois cair mais aqui, tá bom? Este é o cenário mais provável. Então essa semana aqui podemos até ter uma semana de alta. Se estressar demais, se acontecer alguma coisa, por exemplo, de guerra e tudo mais, isso aqui pode meter mais uma barra, mas não é o normal. Você vê que aqui nós podemos fazer essa caixinha aqui, olha, você vê aqui a proporção dela, o normal seria você ter alguma coisa mais ou menos assim. Então, para isso daqui acontecer, você precisa ter um movimento que faz assim, né? Como ele fez, porque senão ele não dá tempo de fazer todo esse movimento, né? Se você fizer uma correção aqui direto, aí você fala, mas então é certeza que isso aqui vai acontecer? Não, é o mais provável. A gente sempre trabalha com probabilidades, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer aqui sobre o SP500. Indo agora para a Nasdaq, é o mesmo desenho, né? Nós temos aqui a mesma região, olha, as mesmas retrações de Fibonacci que nós temos aqui, e nós temos aqui essa região já marcada aqui, onde a Nasdaq pode vir aqui. Então, a Nasdaq é inclusive mais volátil, né? E subiu com mais violência por causa das FANGs, então ela pode ter uma correção mais violenta, apesar de que quando você olha a última correção, olha só como ela fez o mesmo caminho do SP500 aqui, não foi direto, né? Apesar de, olha, 3 semanas de queda, depois aqui 2 semanas de queda, então é normal esse zigue-zague e é o mais provável. Olhando aqui o Dow Jones, que já tinha corrigido mais, essa semana aqui você vê, não corrigiu tanto, né? Inclusive, olha, ele já pode estar reagindo aqui a essa primeira retração de Fibonacci. De qualquer jeito, a região está marcada. Então, assim, o desenho está muito claro, tá? Se o preço fizer alguma coisa diferente disso, nós fazemos uma nova projeção. Mas do jeito que tá bem previsível o mercado, tá bom? O Russell 2000, ele tem aqui esse limite, né? Que são esses fundos aqui no 190. Vamos ver se segura. Se segurar, tudo bem. Eu acho que o mais provável é ele fazer algum tipo de reação e depois vir aqui testar os 200 e depois ainda cair mais, tá bom? Mas vamos ver o que acontece essa semana. Indo aqui para a Europa, nós temos o DAX alemão. Você vê como, olha só, ele tem todos esses topos aqui, como ele está para cima, né? A retração de Fibonacci do DAX, ele está neste momento aqui, veio testar os 50% dessa última perna que já tinha rompido o topo histórico. Então é uma situação diferente do mercado americano, né? Ele está mais forte. Então temos aqui um belo de um canal de alta. Esse negócio aqui pode vir, fazer isso daqui, depois vir até aqui. Não tem problema nenhum que a tendência está preservada. Agora, estamos trabalhando numa correção. No caso do DAX, precisa tomar cuidado em fazer vendas aqui, porque ele já está na região de retração e pode reagir. Inclusive é um bom motivo para reagir essa semana, né? Olhando aqui o Reino Unido, continua aqui no topo histórico, essa semana aqui foi uma semana volátil e tal, mas ele não entregou a rapadura, né? Fechou aqui na mesma região. E a França também, olha só, mesma coisa que eu falei da Alemanha, né? Essa projeção aqui é do rompimento do topo histórico aqui, né? Então você vê que a França está até mais forte que a Alemanha, que já reagiu aqui na primeira retração de Fibonacci. Não está com cara de que esse negócio vai mudar de tendência e vai entregar rapadura, né? É uma situação diferente do mercado americano. Indo lá para a Ásia, nós temos aqui o Japão, o Nikkei, que fez uma bela de uma semana de baixa, mas também, olha, mesma coisa, rompeu o topo histórico, esse negócio pode vir aqui até a última retração de Fibonacci, veja que ele estava aqui na média de 50, reagiu aqui à média de 50, e a média de 50 está exatamente nessa região. Então, é normal essa reação, está no topo histórico, subiu demais, precisa reagir, né? E a China já numa situação um pouco diferente, né? A China, então, nós temos aqui esse canal de baixa, né?
e numa tendência macro de baixa, aí ele estava fazendo aqui um canalzinho de alta e essa semana aqui acionou, né? Então perdeu aqui, tem venda, inclusive lá no Top Trades Internacional, que nós ainda não lançamos, né? Mas nós estamos fazendo acompanhamento, nós colocamos a venda aqui do Hong Kong 50, que é mais fácil de operar do que a China, e ele é o mesmo movimento, né? Então, ó, perdendo aqui essa venda aqui dos 16 mil, tem venda aqui nesse Hong Kong 50. Isso aqui só uma colherzinha de chá para vocês. Seguindo aqui para o nosso EWZ, olha, o EWZ está com toda a cara que vai vir aqui no fundo, né? Lembrando, o EWZ é aquela combinação de dólar e índice, né? Então, assim, não tem por que ele já parar aqui. Ele está devendo vir um pouco mais aqui para baixo, né? O único motivo que ele poderia parar aqui é ele já ter chegado nos 30, né? Então, é uma região de briga aqui e tal. Eu acho que ainda é difícil dele parar, acho que ainda pode cair mais. Olhando aqui nas commodities, o CRB, olha só, não quer cair esse CRB, né? Então acabou fazendo aqui uma correçãozinha ao longo da semana, mas depois reagiu e foi embora, né? E tem tudo para continuar subindo, né? E o petróleo, que fez aqui uma semana de baixa, mas olha, é um zigue-zague, né? Aqui também fez uma correção e tal, temos aqui um canal, esse negócio aqui está devendo ainda chegar aqui mais nessa região, né? Eu acho difícil desse petróleo virar para baixo agora. O minério de ferro, que, olha, olhando pelo gráfico diário, parecia que ele ia se segurar aqui, mas olhando pelo semanal, parece que ele segurou o fundo aqui e está querendo vir testar topo, né? Então, independente lá da China, o minério de ferro está subindo. O cobre continua subindo aqui, olha, topo histórico, é o melhor fechamento da história do cobre, né? Porque aqui foi uma violinada e agora, olha só, fechou aqui com convicção, esse cobre aqui deve ir embora, né? Então, só para lembrar vocês, esse gráfico do cobre é uma das commodities principais aí, principalmente de tecnologia, né? Olha, a última vez que ele fez um rompimento, e olha só as características aqui dessa espetada e depois foi embora, né? E aqui, olha, deu uma espetada e aí voltou aqui e agora fez o rompimento. Então, assim, esse cobre está com toda a cara que vai embora, né? Isso daqui é inflacionário. Cobre é importante. O ouro, não preciso nem falar, né? É aqui, ó, fechando aqui quase nos 2.400, então o próximo alvo dele, 2.500, pode chegar inclusive essa semana. Então, assim, não preciso gastar tempo aqui falando do ouro. Aliás, estou aqui no gráfico mensal, né? Vamos para o gráfico semanal. O ouro está subindo tanto que tanto faz se olhar o mensal quanto o semanal, ele fica com a mesma cara, né? Então, aqui o que importa, olha, fechamento, 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 continua subindo, né? Então, não tem nenhum sinal de que vai parar de subir. A prata também é a mesma coisa, olha só, fechamento, 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 está subindo, o alvo da prata é os 30, ele já bateu aqui, mas está com cara de que quer continuar subindo, né? Olhando aqui o dólar index, essa semana aqui ficou meio parado, né? Mas está muito perto aqui do 107. O dólar index está forte, né? Então está forte contra todas as moedas e quando a gente chegar lá na parte do dólar contra o real, do momento economês, nós vamos ver mais os efeitos desse negócio, tá? O Bitcoin. Nós temos aqui o halving finalmente aconteceu ontem, né? Então agora não vou gastar muito tempo para falar sobre isso daqui, né? Mas é um evento muito importante, né? Não vou gastar porque não é o foco do canal, tá cheio de canal aí falando sobre criptomoedas, né? Mas o que acontece é que agora a recompensa dos mineradores foi cortada pela metade, né? Acho que era 6,25, agora tá 3,15 para cada bloco minerado, é o pagamento de bitcoins que você recebe, então é uma criação de bitcoin que vai para o mercado, porque esses caras precisam vender para pagar os custos deles, né? As mineradoras, tem custo alto aí de energia e tal. Então, o que acontece? Historicamente, o Bitcoin, toda vez que ele faz esses halvings, eles fazem um rompimento e andam pra caramba, né? Esse daqui é o quarto halving da história do Bitcoin e os 3 anteriores fizeram isso daí. Uma diferença que aconteceu desse daqui é que ele chegou a romper o topo histórico antes de fazer o halving, né? Normalmente ele dá uma corrigida um pouquinho antes e depois que faz o halving é que ele rompe.
Aqui já a questão dos ETFs ajudaram esse movimento e ele já rompeu, então assim, ele está para frente. Agora, obviamente, nós temos lá, teve um momento em que subiu 10 mil por cento, 3 mil por cento, 800% e tal, e agora, obviamente, não vai ser nesse parâmetro, né? Mas o pessoal fala aí em 2, 3 vezes esse preço, então nós estamos falando aí, está cotado aí na faixa dos 70 mil dólares, neste momento 63 mil dólares, né? Então nós estamos falando aí de 120 a 200 mil dólares de projeção aí, e não num espaço de tempo muito grande, né? Então, se você acha que está caro, lembre-se que o ouro, um momento, esteve a 35 dólares, depois ele chegou a 1.000 dólares, nossa senhora, está caro, e hoje está 2.400. Bitcoin é a mesma coisa, esteve a centavos, já teve momentos em que ele teve a 20 mil dólares, não, está muito caro, 20 mil, e agora está aí acima de 60 mil. Então não tem esse negócio de caro, tá? Tem oferta e demanda que mandam no mercado. Voltando aqui, o Ethereum segue o mesmo caminho, né? Não tem esse halving do Bitcoin, mas ele acompanha o movimento, né? Então está aqui se segurando muito bem, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum se seguraram muito bem nessa região aqui das retrações de Fibonacci, com toda a cara que vai romper topo, né? E o Ethereum também tem a mesma projeção do Bitcoin de até talvez subir mais do que o Bitcoin em termos de 2, 3 vezes. Ele pode ir mais do que isso, né? Seguindo aqui para... nós estamos acompanhando aqui o Japão, né? Olha só, a desvalorização do iene japonês continua, né, desvalorizando, então depois desse rompimento, segue aqui, né? E agora vamos falar sobre as FANGs, né? Então, começando aqui pela Apple, que olha só que barra de rompimento aqui com convicção, né? Então, fechou aqui, não deixou sombrinha, nada, fechou na mínima, né? Então, 165, o que eu digo para vocês, quem está posicionado em Apple e tal, eu recomendo que ponha o stop aqui, tá? Se perder esse fundo, esse negócio pode corrigir bastante. Então, não é legal você ficar segurando esse ativo. Depois, quando tiver mais barato, você compra novamente, tá? Microsoft. E aí, obviamente, eu digo que tem uma oportunidade de venda aqui, né? Então, aí vem para um gráfico mais curto, vê se acha um stop aqui, né? Neste momento, o stop não está barato aqui, né? Então, nós estamos falando aqui a venda aqui abaixo dos 165, 164, alguma coisa assim, e o stop está lá no 180, né? Então, 15 dólares de stop não é pouca coisa, mas quem quiser fazer o trade, cada um que lamba a sua caceta aí, né? A Microsoft também fez aqui uma reação, mas lembrando, a Microsoft é diferente da Apple, né? Você vê aqui a tendência de alta, chegou num alvo de fibra e tal, e pode vir fazer uma correção aqui, então uma situação diferente. Eu não recomendaria fazer swing trade de venda na Microsoft. A Amazon, a mesma coisa, chegou no topo histórico, fez uma reação aqui, tem bastante espaço para andar, dá para começar a colocar o pé na água, né? Porque diferente da Microsoft, que tinha rompido o topo, está em tendência de alta, a Amazon fez um movimento muito forte para chegar aqui no topo histórico e reagiu. Então ela pode fazer uma correção e voltar aqui para o 142, pode dar oportunidade. Não estou falando para vender esse negócio, mas cada um sabe o que faz. O Google eu já não venderia e também não compraria aqui, né? Ele rompeu o topo histórico, está pensando o que vai fazer. Vamos até ver se tem alguma divergência aqui. Não é muita coisa aqui, né? Nós temos aqui um topo mais alto e aqui você vê que o TradingView nem marcou ainda, né, essa divergência. Então eu não mexeria com o Google. A Meta, temos aí balanço, né, essa semana, então cuidado aqui, pode ter volatilidade, mas também eu não me envolveria porque rompeu o topo histórico, o mesmo caso da Microsoft, né? Já a Tesla está numa tendência de baixa e nós tínhamos falado já, desde que perdeu esse fundo aqui, tinha venda, aqui tinha venda, aqui tinha venda e segue, né? Então essa Microsoft pode vir testar o fundo desse canal, né? O primeiro objetivo aqui está na região dos 100 e depois pode vir até os 75, né? Então só tem venda em Tesla. A Netflix fez uma bela de uma reação aqui ao balanço, né? Mas olha, a tendência ainda é de alta, né? Só uma reação, esse negócio aqui ainda não... Eu não venderia Netflix não, tá bom? E por último aqui a Nvidia,
que também fez uma reação aqui e tem bastante espaço para corrigir, né? Você vê, ela está aqui no 750, ela pode vir aqui tranquilamente no 600, testar essa média, ou talvez até aqui nos 500, né? Então tem bastante tempo, bastante espaço. Se alguém quiser se envolver, fica à vontade. Eu não gosto de operar contra a tendência, então não é muito minha cara. Quando a gente vê aqui no gráfico diário, mesmo no gráfico diário, olha, está fazendo aqui, já fez uma topo, aí topo mais baixo e pivô de baixo. Então tudo bem, no diário você já pode dizer que temos uma reversão de tendência, e aí se fizer pivô pode até vender. Mas não é o ativo que eu mais gosto de vender. E a gente pode olhar aqui a Super Microcomputadores, que também fez esse movimento aqui ó, pelo gráfico diário. Esse daqui já está mais interessante, tá? Porque nós temos aqui um ombro, cabeça a ombro, né? E foi acionado aqui, então agora isso daqui, e lembrando, né? Esse negócio aqui, ó, só na última pernada, só na última pernada aqui, ele chegou a subir 330% aqui em 70 dias, né? Então, um absurdo, né? Então, agora, esse negócio aqui, ele pode fazer aqui uma correção, vamos deixar aqui a retração de Fibonacci, porque ele já está no 50% de Fibonacci, né? Então ainda tem mais espacinho. Seria legal até se ele fizesse aqui alguma reação para vir aqui de novo, testar esse fundo e aí dar uma venda para fazer isso aqui. Mas olha, isso aqui é coisa muito volátil, tá? Então cuidado para se meter com esse negócio aqui, tá bom? Bom, encerramos aqui a parte do internacional, vamos agora para o Brasil. Então, turma, indo aqui para o Brasil, nós temos aqui os DIs, onde esse DI aqui, olha, está muito preocupante, porque isso aqui era uma cunha, né, descendente, e ele rompeu esse negócio e veio aqui nesse primeiro alvo, e agora tem um outro alvo aqui, né. Então, assim, apesar de ter deixado essa sombra aqui, a situação dos juros no Brasil não está muito legal. E, como eu disse, nós vamos ter um momento economês diferente aqui, falando sobre projeções, né? Então, tem 3 momentos aqui que vai entrar, e agora nós vamos entrar no momento aqui dos DIs, dos juros no Brasil, né? Então, vamos colocar aqui na tela essa parte aqui de projeção de juros, tá? E aí, turma, o que eu quero falar aqui? Os gráficos eles mostram o que simplesmente o mercado precifica, tá? Não é uma questão de torcida ou o que a gente acha sobre o governo, sobre o Haddad, as declarações, esse negócio aí do déficit fiscal e tal. Opinião é opinião. Agora o que a gente opera aqui é gráfico. Então, o que nós mostramos para vocês é puramente gráfico. Aí você tira suas conclusões e opera do jeito que você quiser. Nós aqui no Método DX operamos só o gráfico. Nós damos uma contextualizada e uma explicação, mas o que importa é o gráfico, né? Então, quando a gente vê aqui nesses gráficos, olha, nós mostramos aquele DI futuro, né, que é o mix, né, desses DIs aqui, né? Agora, eu vou mostrar aqui como é que está difícil financiar a dívida, porque a gente vê como é que está a curva de juros, né? Então, olha, quando nós mostramos aqui esse DI do vencimento em 2025, nós vemos que ele está aqui com uma taxa de 10,35. Então, olha, nós estamos em 2024, vencimento de 2025 a 10,35, não dá para o Banco Central baixar muito a taxa de juros, né? Então, por isso que, inclusive, o pessoal mete a boca no Campos Neto, né? Mas esse negócio dos juros de um dígito pode ser que o gato subiu no telhado e não aconteça, tá? Porque não adianta você querer forçar na marra a queda da taxa Selic se o mercado está precificando os juros acima de 10%, né? Então, o 25 é um período muito curto, né? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, em termos de gráficos, e vocês vão ver como isso daqui se concretiza ao longo dos títulos mais longos, né? Olha, nós temos aqui essa região, e aí nós temos aqui temos este fundo, e aqui nós temos uma dificuldade de passar para baixo dos 10, né? Então, quando eu olho essa configuração aqui, tecnicamente, esse negócio aqui é mais para cima do que para baixo, né?
Então, no 25 não fica tão acentuado, mas eu vou mostrar para vocês os próximos gráficos e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, aqui, olha, o 27. No 27, esse arredondamento aqui, ele já fica mais evidente, né? E o 27 está sendo negociado a 10,80, né? Então, você vê aqui, olha, ele já fica mais perto aqui desse rompimento, né? Então, quanto mais vai ficando longo os juros, é o normal da curva. Nós não estamos com a curva invertida no Brasil. Por quê? Quanto mais longo o tempo, mais caro se cobra pelo título, né? Então, esse daqui é o 2029. E aí, no 2029, veja como esse negócio aqui, esse arredondamento aqui, né? Nós já estamos pagando aqui 11,22, ele já veio testar aqui também, né? E veja como isso daqui está muito mais alto do que os outros, né? Então, acima de 11%. E para finalizar, vamos olhar aqui o 33, que já está pagando aqui 11,43. E você vê aqui, nós nesse 33 nós já podemos fazer um canal de alta aqui, né? Então, assim, não é muito legal esse negócio aqui, tá bom? Então, não quero jogar água no chope, mas eu já mostrei várias vezes que o histórico dos juros do Brasil, raramente ele fica abaixo de 10%, e o mercado está falando que é isso daí, né? Aí você fala, mas olha, o Brasil é o maior juros real do mundo, não sei o quê. Cara, isso daí não é porque o Brasil quer, ou porque o Campos Neto quer, essa balela aí. O Brasil tem o maior juros real do mundo por causa das cagadas que o governo faz, por causa do nível de endividamento de um país emergente, que é completamente absurdo, e a tendência da dívida que é de aumento. Então, assim, o problema é que o Brasil tem uma dificuldade de financiar a sua dívida de tão alta que ela é. E aí os juros acaba ficando o maior juros real do mundo, né? Apesar de que ninguém confia muito nos dados aí do IBGE com relação à inflação, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que nós precisamos pagar um juros muito alto por causa da incerteza, por causa da volatilidade do câmbio, porque o governo interfere na economia, interfere nas estatais, blá 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 blá. O resultado disso tudo se reflete aí nesse maior juros reais do mundo. Então, assim, não adianta querer colocar a culpa em alguém que não seja o próprio governo que não administra bem as suas contas, tá bom? Então, para finalizar aqui, o de 33 está pagando 11,5 de juros, e o que eu queria mostrar para vocês é a piora na curva de juros, né? Então, olha, essa curva de juros é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Você vê aqui o prazo, tá vendo? De 2024 até 2039, tá? Então, e aqui é o percentual de juros que se paga, né? Então, o que acontece? Quando você tem num período que era, por exemplo, aqui, olha, em março, né? Em março você tinha essa curva que era essa roxinha aqui, né? Então a curva estava assim, né? Os juros do overnight estava pagando aqui quase 11%, né? Que é a Selic, é esse juros aqui, o mais próximo aqui, né? E aí ele vem descendo aqui, olha só, o 24 estava pagando aqui quase 10, né? O 25 já estava aqui um pouquinho abaixo de 10, chegou nesse ponto, e aí depois, conforme vai aumentando o prazo, você vai subindo e você tem uma curva, e a curva longa tende a ficar mais ou menos flat aqui nos 11. Isso daqui, há um mês atrás, nós tínhamos essa curva. E agora, o que nós temos é isso daqui, olha, a Selic até baixou um pouquinho aqui, né? E aí o de 24 está sendo negociado aqui nessa faixa um pouquinho acima de 10%, e aí já fez o fundo aqui, olha, esse fundo que estava aqui abaixo dos 10, o mercado está precificando aqui que esse fundo já virou para cima, e olha só como é que está a curva longa, né, que estava precificada aqui perto de 11, agora está perto de 12, que foi o que eu mostrei lá, aqueles gráficos DIs, né. Então esse é o tamanho do estrago de quando você simplesmente fala, olha, agora nós vamos ter um arcabouço fiscal que não tem mais teto de gastos, é um arcabouço onde você pode ir gastando mais, blá blá blá, tudo bem, vamos ver o que acontece. Aí depois você chega do arcabouço e fala assim, olha,
aquilo que eu tinha prometido, que eu ia fazer o déficit zero, não vai ser déficit zero. Estouramos aí 250 bilhões, 300, sei lá quanto. Aí depois fala assim, mas olha, no ano que vem eu vou fazer superávit, tá bom? Aí depois chega no começo do ano, aí fala assim, olha, putz, não vai rolar superávit, viu? Vai rolar déficit e superávit, meu, só no último ano do governo, lá 2028. Aí o mercado precifica essa curva de juros, tá? Então assim, não é falar mal, não é querer, não tem mágica, tá? É simplesmente oferta e demanda. Se você tem um produto que é ruim, então assim, isso daqui é mais ou menos assim, você tinha um carro para vender e aí você anuncia ele lá por 10 mil reais. Aí tá lá no anúncio, as fotos bonitinhas. Só que aí você, vai tirar o carro da garagem e você raspa a lateral dele, vai ter que pintar a lateral toda. Aí o cara vem ver o carro e aí ele fala assim, desculpa, eu não pago mais 10 mil, vou pagar 9, 8.500, porque eu vou ter que arrumar essa lateral. É mais ou menos isso, raspar a lateral dos juros aqui e o pessoal tá cobrando mais juros para emprestar esse dinheiro, tá bom? Então, passamos aqui pela parte do momento economês dos juros e vamos voltar para os gráficos. Então, turma, indo aqui por o IBOV agora, o IBOV, olha, ele é aquilo que nós vamos ver mais no índice daqui, mas ele perdeu o fundo, mas ele deixou aqui essa sombrinha, né? Ele fez uma reação na sexta-feira, depois de ter caído 6 dias seguidos. No sétimo dia ele ficou meio um doji, e aí no oitavo dia, que foi sexta-feira, ele fez uma reação, né? Então pode ser uma reação aqui a essa linha. Eu acho que é difícil dele reagir de uma vez, tanto é que, olha só, quando ele veio aqui da outra vez, esse movimento aqui é parecido, tá vendo? Ele ficou consolidado, deu uma perdida, ficou consolidado. Então eu acho que esse negócio aqui ainda tem tempo. Eu acho difícil dele fazer uma reação muito rápida, até porque o mercado internacional está para baixo, né? Mas vamos ver aqui o que o índice nos fala. O índice, olha, nós temos aqui na sexta-feira esse movimento aqui, mas olha, ele ainda não saiu aqui desse conjunto, né? Então, o índice ele tem essa reação, obviamente, aqui essa linha de tendência, tem essa outra linha que vem de lá de trás, que ele chegou até a perder e tal, mas quando você olha pelos 60 minutos, a coisa fica muito clara aqui, né? Então, nós temos uma tendência de baixa, vou dar um pouquinho mais de espaço aqui, nós temos uma tendência de baixa, né? Não tem o que falar. E aqui, olha, se ele romper o topo, aí tudo bem. Você pode começar a operar comprado aqui se ele fizer esse pivô, tá bom? Mas com cautela, porque ele pode muito bem fazer um falso rompimento aqui, ó, como ele fez aqui, e tal, e depois voltar tudo, tá? Se por um acaso abrir perdendo isso daqui, é venda, porque é a tendência de baixa, não tem dúvida, tá bom? Então, cuidado com compras no índice. Podemos ter aqui um repique para vir testar esta região aqui do 129, né? Então faria até sentido. Ele vem aqui, dá essa lateralizada, aí faz um movimento aqui, e aí chega aqui, faz uma nova venda, tá? Que é o que pode acontecer no SP500 também que eu falei. Ele engolir ali metade da barra tal, e depois cair mais. Então faz sentido esse movimento. Mas cuidado com compras no índice, tá? Não vai me fazer swing trade ainda não, tá? Olhando aqui o dólar. O dólar, olha, ele está preocupante, né? Então nós temos toda essa região aqui dos 5.300, né? Onde ele veio testar, aí está segurando, deixou uma sombra, né? Mas olha, ele rompeu essa linha de tendência aqui, que era uma linha importante, que vinha lá de 2021, né? Então, veja que quando ele fez esse rompimento aqui, ele veio direto. Aí nós temos essa situação aqui que é uma consolidação. Então, ok, do mesmo jeito que nós tivemos essa consolidação aqui embaixo, ficou um tempo, ele já está um tempão aqui nessa consolidação. Significa o quê? Que se ele romper aqui, ele pode fazer um movimento como esse daqui, tá? E explosivo, e vir aqui nos R$6. Não duvide disso daqui, tá? Porque do mesmo jeito que ele caiu aqui dos 6 para os 5,30, foi rápido, né? Aqui ele também subiu dos 5,30 para os 6 novamente rápido, né? Então, rápido nós estamos falando aqui pelo gráfico semanal, né? Mas nós estamos falando aqui de 5, 6 semanas, né? Então, isso daqui pode acontecer. E é por isso que eu quero falar para vocês aqui sobre as projeções do dólar, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a última parte do Momento Economês aqui de projeções, tá?
Falando sobre o dólar, o que acontece? Todo esse conjunto aí dos juros tá subindo no mundo inteiro, né? E a gente vê lá nos Estados Unidos subindo, o DXY subindo porque está acompanhando. A gente vê o ien japonês se desvalorizando em relação ao dólar e todas as moedas se desvalorizando em relação ao dólar, simplesmente porque o dólar está mais forte. Momentos de tensão e momentos de preocupação com guerra, essas coisas, todo mundo vai para o dólar, não tem jeito. Obviamente, vai um pouco para o ouro, vai um pouco para o Bitcoin também, mas o dólar é que manda, né? Porque o pessoal quer ficar cash para a hora que cair você comprar as melhores oportunidades. Vai ver o quanto que o Warren Buffett tem de caixa lá, me arrisco a dizer que ele deve estar com uns 200 bilhões de caixa para comprar boas empresas, né? Então, todos os fundos acabam fazendo isso, né? E aí, esse movimento em direção ao dólar é muito ruim para o real, porque o real, você tem dois fatores, né? O primeiro fator é o fortalecimento do dólar em relação a todas as moedas, então quem é o real para lutar contra o dólar, e o segundo fator é o próprio real se desvalorizar por conta da deterioração da situação fiscal do Brasil, né? Então, são duas coisas somadas. E aí, quando você pega esses dois efeitos, aí a gente fala, olha, o dólar pode romper e ir lá nos R$ 6, é porque nós já vimos isso acontecer várias vezes, não foi uma nem duas. A última foi recente aí no Covid, que ele saiu de 4 e foi para 6. Nós vimos isso daí faz pouco tempo. Então, para ele subir de 5,30 para 6 é uma coisa muito comum e que nós já vimos várias vezes. Quem está bastante tempo no mercado, quem tem bastante tempo de tela, sabe que isso daí é a coisa mais normal, tá? Não é o fim do mundo. É uma coisa que vai prejudicar demais a economia brasileira, inclusive a inflação, né? Mas é uma coisa que, tecnicamente, pelo que a gente está acostumado a ver nos gráficos, né, e no mercado, acontece o tempo inteiro. E não seria de se estranhar. E aí eu quero falar para vocês uma coisa aqui interessante nessas projeções. Nós já cansamos de falar, e todo mundo sabe aqui que eu moro fora, moro em Portugal, né, e minha relação de mandar dinheiro para fora do Brasil já tem mais de 20 anos, né, sempre tive esse pensamento. Me arrependo que em alguns momentos quis fazer coisas no Brasil, quando eu ainda morava no Brasil, e trouxe dinheiro de fora para dentro, nunca deveria ter feito isso, né. Mas, vivendo e aprendendo, tomara que vocês não cometam o mesmo erro, por isso que a gente está aqui falando. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui são os riscos disso e o como é importante você ter uma parte do seu dinheiro dolarizada, tá? Independente do trade, sempre tem uma parte do seu patrimônio dolarizado, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês esse poder de compra do real no período, desde aqui, olha, de 2008. Peguei aqui o fundo de 2008, porque foi quando a gente teve a crise lá do subprime, né? Então é um bom momento para se comparar. Então, de 2008 a 2024, pelo IPCA, e você pode fazer até, tem GPM e tal, pelo IPCA, vai ficar parecido, tá? Então, o que você comprava com R$ 100 naquela época, em termos de, seja cerveja, gasolina, comida, qualquer coisa, né? Os R$ 100, para você comprar a mesma coisa hoje, você precisaria ter R$ 242. Então, é simples, é só se você achar aí um recibo de supermercado lá que você gastava R$ 100 em 2008, hoje você vai comprar a mesma coisa com R$ 242. Acho que não dá para comprar muita coisa, né, com o preço que as coisas estão. Então, isso daqui lembrando, pelo IPCA, quando você olha a inflação real da vida de cada um, provavelmente é mais do que isso, né? Então, esse daqui é o nível de perda de poder de compra. O real perdeu 142% de poder de compra, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui esses gráficos que assustam, né? Então, o que acontece? Se você pegar aqui o real vezes o dólar, né? Esse daqui é o spot, tá? Não é o futuro que a gente está acostumado a tradear. Você vê aqui, olha, aqui no fundo de 2008, nós estávamos aqui a 1,55. Quem lembra do real a 1,55 do dólar, né? Tava excelente para viajar para Disney, né? E aí nós tivemos aqui volatilidade, depois voltou, tal. E aí 2012 ele fez essa pernada e tal, e agora nós estamos aqui pelo gráfico mensal numa bandeira de alta maravilhosa, né? Depois de ter rompido essa faixa aqui dos 4, né? Como eu disse aqui, ó, dos 4 por 6 ele foi de uma vez só, né?
E aqui, se você olha, já mostrei esse negócio, né? Se você olha aqui a projeção desse negócio, olha, ele foi aqui no 161,8, quando rompeu aqui os 4 e foi para os 6. E se você fizer a mesma projeção aqui deste pivô, nós estamos falando do dólar chegar a 8. Então, de novo, não estou falando que é isso que vai acontecer, não estou desejando isso, eu gostaria que não acontecesse e tal, mas tecnicamente isso daí é muito possível. E também não estou falando de amanhã, nós estamos falando aqui gráfico mensal, então isso daqui demora anos para acontecer, né? Às vezes vai rápido, às vezes vai em 2, 3 meses, como aconteceu lá na época da Dilma, como aconteceu no Covid, e pode acontecer de novo, porque a situação está deteriorada, né? Da economia global e da brasileira também. Então, tome muito cuidado com isso daí, porque o que acontece? Quando você vê aqui, lembra que eu falei que para comprar os mesmos R$100 você precisava ter R$242? Então, aqui, se você tivesse colocado R$100 aqui em 2008, no mesmo período, hoje você teria 367. Isso significa o quê? Que você teria quase o dobro de poder de compra do que você tem hoje, se você tivesse simplesmente colocado o dólar debaixo do colchão. Se você tivesse comprado SP500, então nem se fala, ou títulos do Tesouro, qualquer coisa. Então, assim, esse daqui é o tamanho da perda de poder de compra que o brasileiro tem só por deixar o seu dinheiro em real, tá? E aí você fala, não, mas eu invisto, e aí eu tenho 10% ao ano de rendimento, não sei o que lá. Bom, fique à vontade, tá? Faz a conta e veja se você pegar o mesmo dinheiro e investir também nos Estados Unidos, mesmo ganhando menos, mas só com o poder de compra preservado pelo dólar, o como vale muito mais a pena, né? E aí não é só o dólar, tá? Quando você olha outras moedas, como o euro, também é a mesma coisa, né? Você teria 315 de poder de compra. Não é tanto quanto o dólar, mas se preservou bastante. Agora, o euro tem esse negócio aqui, ó, duas coisas. Primeiro, em 2008 ele fez esse fundo, então a gente está partindo daqui, né? E depois ele veio aqui, olha, em 2010 ele fez um fundo maior. Se você pegasse daqui a aqui, ele daria mais ou menos a mesma coisa que o dólar, tá? Mas eu fui justo, peguei 2008 um, peguei 2008 outro, tá? Agora, o que mais me chama a atenção é esse canal de alta aqui do euro, né? E eu olho sempre isso daqui, obviamente, porque eu vivo em euro, né? Então, olha, esse rompimento aqui que está prestes a fazer, ele vai levar o euro facilmente aqui para R$7 novamente, né? Porque no Covid já chegou a 7, né? Então, isso daqui está muito feio e se você está em dúvida entre comprar dólar ou euro, se você vai viajar e vai ter férias na Europa, então eu recomendo você comprar euro, porque é o mesmo caminho, tá? Tanto faz ser euro, dólar, e a ideia aqui é mostrar que o problema é do real, não das moedas. E outra moeda também forte aqui é as libras esterlinas, né? Então, mesma coisa, olha só, 352 de poder de compra, né? No mesmo período aqui de 2008, e a libra esterlina também fez que nem o euro, né? Veio aqui para baixo, então seria até mais. E ela está aqui na mesma situação. Então, se você vai lá ver o Big Bang ou visitar a família real, se prepara, porque esse negócio aqui pode vir aqui para 8 rapidamente, tá bom? Então, a mensagem sobre o dólar é essa daí, né? E na verdade não é uma mensagem sobre o dólar, é uma mensagem sobre o real, tá bom? Então quando a gente bate aqui na tecla que vocês precisam internacionalizar parte do seu patrimônio, seja em que moeda for, pode ser franco suíço, não tem problema, desde que seja uma moeda forte, tá? É muito importante, tá? Então essa preocupação e no longo prazo isso faz muita diferença, por isso que a gente está mostrando aqui, tá bom? E se você quer fazer os melhores movimentos, você pode fazer parte do método DX, né? E operar junto com a gente, e para isso que nós estamos aqui todo dia fazendo abertura de mercado, Modé lá no Instagram, @mfmodé, fazendo a live dele. O pessoal do Método DX tem acesso a todo esse conteúdo de análise técnica e a rentabilidade da nossa carteira VIP o ano passado deu em torno de 60%, tá? O Top Trades também até bate esse negócio aí, tá? E isso daqui é fazendo arroz com feijão, tá? Só ensinando vocês a operar e a pegar esses movimentos que a gente explica para vocês aqui todo dia nesses vídeos de graça, tá bom? Então vamos voltar agora para os gráficos.
Agora, turma, então, aqui, olha, falando das small caps, as small caps fizeram aqui esse pivô de baixa, né? E conforme a gente esperava, né? Aqui tem topo mais baixo, tal. Esse negócio aqui pode continuar descendo. Então, para mim, continua tendo venda nas small caps, tá? Indo aqui para os setores, começando aqui pelo materiais básicos, está bem lateralizado, difícil como a Vale, né? O setor industrial é um zigue-zague altista, está fazendo uma correção. Se ele conseguisse segurar aqui e virar para cima, ótimo, né? Mas eu não me arrisco a comprar, só se romper aqui o topo. O setor de consumo é para baixo, né? Não tenho o que falar. Quando a gente olha tudo isso aí que eu falei de juros, de dólar, esse negócio aqui vai vir, inclusive, provavelmente perder esse fundo, tá? Tá feio o negócio. O setor imobiliário ficou feio, né? Porque, olha, falhou aqui em testar o topo e fez pivô de baixo. Sinceramente, eu não esperava que ele fosse fazer isso aqui. Tem esse suporte aqui? Tem, ele pode dar uma reaçãozinha? Pode, mas não duvido ele vir aqui e depois cair mais ainda, tá? Os juros, essa mudança na curva de juros aí prejudica demais esse setor, né? Então, cuidado com compras no setor imobiliário. O setor financeiro veio aqui no destino dele, que é esse teste aqui, né? Temos a média de 50 aqui e tal, vamos ver se ele se segura, né? Se por acaso ele perder esse fundo aqui, o negócio fica feio e aí o mercado pode cair bastante como um todo, tá? Falando de Ibov. E o setor de utilidades continua aqui nessa bandeirola, né? Ele deve continuar descendo até vir testar esse topo e normal, né? Olhando agora as principais empresas, o Itaú, olha, teve uma semana de baixa, né? De novo, Itaú é aquele dilema onde você está numa tendência de alta. Para day trade deu até venda aqui, fizemos essas vendas, mas olha, tem bastante suporte aqui, né? Tem que tomar cuidado com vendas no Itaú. Tem outros bancos mais fáceis de vender, como o Bradesco. O Bradesco acionou essa bandeira, então essa semana aqui operamos vendido no Bradesco, né? Muita paciência aqui, várias semanas, e agora o Bradesco, olha, pode realmente ir longe essa venda, tá? A Sambi, essa semana aqui, ó, deu a venda boa, né? E depois voltou aqui, mas olha, para mim a Sambi, enquanto ela estiver trabalhando aqui abaixo desses 28, é só venda, tá? Ela pode fazer uma reaçãozinha aqui e cair. Mesmo que essa semana for para cima, eu não me animo a comprar na Sambi, não. O Banco do Brasil, olha, para mim ele está no ponto aqui de perder esse negócio aqui. Se ele fizer um pivô de baixa, ele abre espaço aqui para uma bela de uma correção aqui para vir para os 25 ou 24, né? Então, fica de olho que essa semana aqui pode dar venda do Banco do Brasil. A Vale, olha, fez uma reação aqui interessante, um fechamento interessante, né? Será que ela fez fundo? Ela está bem difícil de operar. Se ela começar a vir trabalhar aqui entre essa região dos 63, 65, der uma enrolada, aí pode ser que dê compra. Mas cuidado que a Vale está perigosa, tá? A Petrobras, olha só, uma semana aqui positiva, né? 4% de alta, né? Quem está operando ela, parabéns, eu não estou operando, por causa de alta de petróleo, tudo o que acontece na Petrobras, né? Não preciso falar. Eu operei tudo isso daqui, né? Toda essa alta aqui, surfamos pra caramba tal, e não tem problema. Se as coisas acalmarem na Petrobras, tá ok. E agora ela tá vindo aqui em destino ao topo. Então quem tá comprado tem que apostar aqui nessa compra, tá? A B3, falamos que tinha venda na B3, perdendo aqui, né? Foi uma bela de uma semana de venda, agora chega perto aqui desse fundo, vamos ver como é que ela reage. Cuidado com as vendas, tá? Perto do stop. A Magalu, nós precisamos falar aqui seriamente sobre ela, né? Então, não podemos esquecer do troféu tendência. Olha lá. Troféu tendência vai para Magalu, porque nós temos aqui uma tendência de baixa que é espetacular dessa Magalu, né? E muita gente acreditou que quando ela fez essa reação, ela ia fazer aqui uma bandeira de alta, tal, ia romper e reverter, e olha só o que aconteceu. A Magalu continua caindo e o destino dela é testar o fundo desse canal, essa projeção de Fibonacci aqui, que está aqui nos 90 centavos, né? Então, Magalu merece aqui a tendência, quando ela estava em tendência de alta, ela merecia o troféu de alta, agora ela merece o troféu de baixa, né? É triste, mas é o que está acontecendo, é a dura realidade. Voltando aqui para os gráficos, já falei sobre Magalu, né? Só tem venda. Infelizmente, esse preço aqui é difícil de negociar, toma cuidado, tá? Muita volatilidade. A VEG, a tendência é de alta, né? Em algum momento vai romper, mas precisa esperar o mercado reagir. Enquanto o mercado não reagir, ela deve ficar enroscada aqui nesse afunilamento, tá? E para finalizar, as commodities,
O milho ainda não reagiu, está nesse fundo aqui. Se perder o fundo, tem venda. O boi fez uma reação, olha aqui, colocou a cabeça para fora. O boi, a partir de agora, olha, tá aberta a temporada de compras, tá? Então, qualquer pullbackzinho que ele fizer aqui, pivô, dá para comprar esse boi, tá bom? A soja tá feia aqui, né? Se fizesse pivô de baixa aqui, tem venda, mas não sei, eu acho que segura, mas se perder é venda, né? E o café continua brilhando, mais uma semana de alta, tá aqui nesse topo, né? E isso aqui não é topo histórico, né? Tem bastante espaço para andar, então assim, café, vamos ver se ele dá uma enroladinha aqui para deixar no stop e aí tem mais compra no café, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Esse momento economês diferente hoje aí, com picado, né, com projeções. E se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Fica ligado lá no Instagram, @mfmodé, para saber das atualizações da nossa treta com o YouTube. E assiste lá a melhor live de abertura todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser participar do método DX, Top Trades, manda mensagem lá para o Modé no Instagram, que é o jeito mais fácil, tá bom? Valeu, um abraço.